Eu tenho um vício. E não é novidade, mas eu tenho um vício. Oi, gente. Eu fiz um vídeo e nunca mais voltei, então é isso. E agora eu tô voltando de novo e dessa vez pra mostrar um hobby que eu tenho já faz muitos e muitos anos, que é de fazer esses journals, assim, sabe? Normalmente eu faço quando eu faço uma viagem, sabe? Ele vem assim, todo bonitinho em branco e eu completo ele cheio das memórias que eu faço nessa viagem ou nesse período de tempo que eu tô fazendo o journal. Então, eu decidi mostrar um pouquinho e mostrar também um pouquinho de como que eu faço isso, porque eu vi que muita gente tem dificuldade, sabe? Pra deixar esse lado criativo extravasar. Então, é isso. Acho que um dos primeiros journals que eu fiz de viagem foi esse daqui. E foi pra uma viagem que eu fiz em 2019 a Orlando com minha família. Então eu já tinha esse plano de fazer um álbum de viagem, né? E aí eu gosto de fazer porque eu coloco todas as informações dessa viagem, com quem que eu fui e como é que foi, as coisas que a gente fez. O único BO desse álbum é que eu não imprimi as fotos. Já vai fazer 6 anos que eu viajei e até hoje eu não imprimi as fotos, mas tem uns trechinhos assim. Pra quem não sabe, eu fui modelo por um tempo e eu cheguei a viajar a trabalho pra Coreia do Sul 2 vezes. E da primeira vez eu não fiz um álbum de viagem, mas da segunda eu fiz isso daqui, que é meu maior orgulho, que é muito bonito, gente. E assim, eu fico emocionada depois de ver, porque tem tanta história e tem tanta coisa que eu vivi aqui dentro que eu não me lembrava, sabe? E tantas coisinhas e detalhes, sabe, que você vê por dentro do álbum, que é tão bonitinho. Enfim, e acho que foi a primeira vez que eu fui e realmente fui escrevendo junto, não fazendo só as colagens e colocando fotos, enfim, mas eu fui escrevendo o que eu tava vivenciando. Nesse tempo eu fiz uma página só de coisinhas, de tipo embalagem de Kit Kat ou dessa panquequinha que tinha mel dentro, que eu adorava, embalagem de água, sabe, esses rótulos, enfim. Toda vez que ia no museu também, eu vinha e pegava panfleto, essas coisas, e enfiava aqui de novo, então, muito bom. E é muito gostoso fazer isso, porque fica como uma memória, sabe? Isso aqui, quando eu voltei com isso e mostrei pra minha família, eu lembro, acho que minha avó falando assim, você devia fazer um livro disso aqui, porque, enfim, eu acho que não seria o material de um livro, mas fica como memória pra mim, meu próprio livro de coisas. E eu coloco sempre a data depois de quando foi essa viagem, pra onde que eu fui. Caderno eu também comprei lá. Ele é de uma marca alemã chamada Hanemühle. Foi até que barato lá, mas assim, aqui você encontra tipo por uns R$80 no Mercado Livre ou na Amazon. Eu não gostei desse preço, por isso que eu nunca mais comprei desse caderno. E aí a próxima viagem que eu fiz foi pro Chile. Eu passei uma semana com minha família também. E como seria uma viagem só com a mochila e a roupa do corpo, mais ou menos assim, eu fui e decidi fazer um caderninho pequeno e que fosse fácil de enfiar na bolsa, na mochila. Então foi esse caderninho pequeno aqui. Ele é da Cícero, eu comprei numa livraria aqui na minha cidade. E aí ele tá até meio deformado aqui, sabe? Você vê a página da capa aqui, ele tá deformado, porque eu coloquei muita coisa aqui dentro. Mas eu fiz uns desenhos, fui misturando com colagem de algumas coisas que eu fui pegando, misturei com foto, com texto, e de novo tem muita coisa que eu não imprimi de foto, mas teve muita coisa que eu desenhei também e fui escrevendo, então foi bom. E eu tava no metrô uma vez lá e eu achei essas máquinas que imprime. Eu achei até meio barato, mas assim, foi ok. E
no final sobrou tipo uns trocados, então eu fui imprimir umas 30 fotos, que era o que dava pra imprimir com os trocados que eu tinha. Então, depois desses álbuns de viagem, e isso que sobrou das aventuras que eu fiz, eu ainda quero fazer mais, quero viajar mais, claro, mas enquanto eu não viajo, enquanto eu fico aqui, enquanto eu vou pra faculdade, essas coisas assim, eu tenho os outros caderninhos que eu uso durante o dia pra me ajudar com as coisas que eu tenho. Então eu acho que eu já fiz um tour lá no meu Instagram, na rede vizinha também, o TikTok, sobre esse caderninho que eu comprei. Esse é o Midori, ele é da Folk Books e ele é muito bom porque ele é uma capa de couro que vem com esses elásticos aqui dentro e aí você pode colocar os caderninhos que você quiser. Esse daqui cabe 3 cadernos, então eu gosto muito porque é muito prático e eu coloco os 3 cadernos que eu uso mais e que cabe aqui dentro, que é do formato, né? Então eu tenho a capa, eu tenho esse daqui que é o meu planner, também da Folk Books, para esse ano. Ele na verdade não é o planner, né? É a agenda deles. Os outros cadernos que eu coloco aqui dentro são esse daqui que é o meu Reading Journal. Eu também já tenho tour no meu Instagram e eu acho que eu vou fazer um tour aqui também para vocês verem, mas rapidamente é um caderninho que eu uso para registrar as minhas leituras, fazer alguns desafios literários que eu gosto, fazer algumas colagens também. Eu sempre gosto de juntar as coisas que eu tenho, sabe? Adesivos e uns recortes, fitas e tudo, e fazer uma página bonitinha, assim. O próximo caderninho que eu coloco também nessa capa de couro é esse daqui, que eu comprei, na verdade, inspirada num cara no TikTok. Ele colava rótulos de vinho, tudo, e fazia uma coleção super bonitinha. Só que depois eu descobri que eu não sou tão fã de vinho, e então ficou um caderno para colar tudo que eu tinha, para escrever ideias, fazer uns desenhos, e enfim, vai virar um caderno de tudo, e tudo que eu estiver vivendo aí, tudo que estiver pensando vai para aqui, para esse caderno. Então ele virou um caderno meio que rascunho e tudo que eu penso vai para esse caderno. E ele também é da Folk Books. E o último caderno que eu uso é um caderno grandão e pautado, justamente porque é um caderno que eu faço os meus exercícios de escrita, que eu escrevo tudo que eu tô pensando. É um caderno também que me ajuda muito com alguns trabalhos da faculdade. Então o último que eu tive que fazer foi de poemas, então eu tive que ir escrevendo tudo que eu tava pensando e tentar configurar um poema aqui dentro. E foi bom, até me ajudou. E eu também gosto muito de fazer aqueles exercícios de alguns livros, sabe? Por exemplo, Cura pelas Palavras, da Rupi Kaur. Eu gosto muito desse livro. E eu gosto porque ele tem uns exercícios de escrita. Alguns desses exercícios são muito bons, mas outros eu não gostei tanto. E fala muito sobre cura, fala muito sobre trauma, sobre autoconhecimento. Então eu gostei porque eu escrevi coisas que estavam na minha cabeça que eu nem lembrava que tinha. Escrevi sobre meus medos, sobre compaixão, ruptura, muita coisa assim, introspecção minha. Então, foi bom. Eu achei tão engraçado que eu acabei com, acho que 4 canetas fazendo esse coisa. Mas é uma caneta de tinta gel, então acho que foi por isso que foi rápido. Mas, enfim, é legal esse. Eu faço esses exercícios de escrita nesse caderno. Esse caderno minha mãe comprou numa viagem que ela fez. E é da Artist Loft. Não conheço. Não sei se tem aqui, na verdade. E ela comprou, eu achei a capa super bonita. Ela falou assim, eu comprei umas tranqueirinhas. Então assim, esse caderno veio junto. E se quiser ficar, fica. E virou meu caderno de escrita. E agora no final vim mostrar mais ou menos meu processo de criação pra fazer essas colagens que eu faço. Então não vem uma ideia fixa na minha cabeça, mas
É um papelzinho, uma coisinha que eu tenho que me inspira a fazer uma página e aí eu vou só criando a partir disso. Então o que me inspirou foi uns recortes de casinha, umas folhagens, tudo. Então eu pintei o fundo com giz de cera marrom, colei esses recortezinhos que eu tinha. Eu queria fazer alguma colagem, escrever alguma coisa. E eu tentei pela primeira vez, mas eu não consegui. Então eu refiz isso e aí eu acabei escrevendo Crie sem parar, criar sem parar. E é um lema que eu gosto muito, sabe? De não coloca coisa tipo, não, porque tá sem graça, que tá feio e tudo. Meu, só cria. Cria e tá tudo certo, sabe? Ninguém precisa ver isso depois. Então, depois de rearranjar e colocar e passar cola, tudo, eu finalmente colei e deu certo. Eu também colei na outra página umas coisinhas. E os materiais que eu mais uso é a tesoura, essa cola em fita que eu comprei não sei na onde, mas você acha aí pela internet. Eu também sempre tô procurando esses recortes, então eu usei umas páginas de um livro antigo que eu tinha, eu usei uma folha antiga de partitura aqui, sabe? Então é só ir achando umas coisinhas e sempre colecionando essas coisinhas pra na hora certa usar. E esse é o resultado final, ficou assim a colagem. E assim que ficou os recortes, aí tá os recortes que eu fiz do livro, da partitura, uma fita que eu coloquei aí, uma fitinha amarela, os recortes que eu tinha aqui e a colagem que eu fiz do Crie Sem Parar. Eu também peguei essa caneta verde, fiz esses traços ao redor da árvore, colei esse adesivo que eu tinha e esse foi o resultado final. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e até mais, minha gente!